Fala aí galera, aqui é o André. Vamos para mais uma dica usando o nosso Photoshop, ou nosso Photoshop, para usar essa ferramenta nossa aí de design. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre criar brush de uma forma bem rápida e também sobre a nossa sobreposição ali de camadas, eu criar uma máscara de corte de acordo com alguns elementos que eu tenho. Então vamos fazer isso, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá para minha tela! Eu tenho alguns elementos na minha tela aqui, pode ver que eu deixei o fundo transparente, para você observar que esses meus pássaros aqui, ó, eles estão transparentes. Tenho aqui um cenário de uma cidade e eu quero tentar mesclar os dois, mesclar as duas coisas aí, a utilização dos dois itens. Vou colocar o fundo branco novamente. Primeira coisa, eu quero criar um brush, utilizando aqueles nossos pássaros que estão ali. Então eu vou selecionar eles. Com os pássaros selecionados, agora eu quero transformar ele em um pincel, uma pré-definição de pincel para mim. Então vou lá em editar e tem aqui, ó, definir pré-definição de pincel. Vou clicar nesse mesmo. Ele já vai definir para mim, vou colocar com pássaros. E tá feito o meu pincel, ó. Eu coloquei ele num tom azul, deixa eu criar uma camada aqui para vocês verem como ele vai ficar. Então pode ver que eu consigo pintar agora, ó, utilizando esses meus pássaros. E agora eu quero fazer um efeito aqui na minha foto. Então vou pegar algumas cores aqui da minha foto para eu utilizar. Então deixa eu selecionar aqui o tom exatamente da minha foto. E eu quero utilizar como se esses pássaros estivessem saindo da foto. Então eu quero fazer esse efeito colocando os pássaros aqui, ó, pulando, saltando aqui para fora da minha foto. Então essa é a primeira dica. Pode ver que eu consigo criar um pincel no Photoshop, utilizando uma pré-definição de uma imagem que eu tenha. Lembra que basta eu selecionar aquela imagem para eu criar o pincel. E fica a dica, a minha imagem ela estava preta. Quando você cria uma pré-definição de pincel, imagina ela toda em tom de cinza. Por mais que sua imagem seja colorida, mas é legal que você coloque ela em tom de cinza para você poder visualizar. Porque os tons mais claros vão ter opacidade, ou seja, o branco é 100% opaco, é transparente, e o preto é zero, ele não é transparente. E a variação de tonalidades que eu tenho aí dentro, na minha escala de cinza, é uma variação de opacidade que eu terei. Então toma cuidado com isso. Se você fizer a seleção de um pincel numa imagem cinza, ela vai ficar com transparência. Próxima etapa agora, eu quero fazer alguns recortes na minha imagem utilizando os pássaros. No canto de cá, no canto inferior aqui, ó, da minha imagem. Então eu vou criar uma nova camada, e nessa nova camada eu vou pintar aqui abaixo aqui, ó, da minha imagem, como se fossem uns pássaros aqui entrando na foto. E agora eu tenho várias formas de fazer esse efeito. Vou dar duas para você. A primeira é muito simples. Se a minha imagem tiver um fundo branco, basta eu pintar esses pássaros de branco, ou ter criado o meu pincel com a cor branca. Isso já vai dar o efeito de vazado na minha foto. Então eu já consegui um efeito de vazado, porque o fundo é branco. Mas e se o fundo for transparente ou for gradiente, alguma coisa que impacta para eu conseguir fazer um vazado dentro de um gradiente ou dentro de um transparente? Então eu vou ter que utilizar ele como uma máscara de corte. Minha máscara de corte funciona assim. Eu vou colocar ela abaixo da imagem, ó. Então pode ver que eu estou com ela abaixo da imagem. E a hora que eu clico na camada de cima e falo que eu quero criar uma máscara de corte, pode ver que apenas os pedaços que tem o pássaro ali, ó, eles vão funcionar como máscara para mim. O resto eu posso excluir. Então, ó, vou remover aqui esse restante aqui, que não interessa para mim. E pode ver que eu mascarei aquele pedaço da foto. André, mas eu quero o resto da foto. Como que eu faço? E aí? Aí eu posso pintar o resto da foto. Então, eu estou na mesma camada. Posso usar o pincel dos pássaros mesmos, ou outro pincel, ó, para eu poder revelar a minha foto. Então eu consigo fazer esse efeito, ó, na minha foto, mascarando ela, e posso pegar pedaços dela que eu quero que fique inteiro, e eu utilizo daí o meu pincel padrão mesmo, para eu pintar, ou uma forma para eu colocar um retângulo na posição exata que eu quero, onde eu quero que a foto apareça para mim. Então nesse pedaço eu quero a minha foto, e nos outros pedaços, por exemplo, eu quero o pássaro. Então tá feito aí, as duas dicas, esse é o meu resultado final. Espero que você tenha gostado. Agora vai da sua criatividade, de como criar os seus brushes, de como criar as suas camadas, as suas máscaras de corte para trabalhar suas fotos
trazendo um efeito bem melhor para suas publicações ou para os seus impressos, seja um flyer, um folder, o que você estiver fazendo aí para sua empresa. Espero que tenha gostado, até a próxima. Não esquece de deixar aquele like, ativar o sininho para notificação e se inscrever no canal, que isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Até a próxima!